Permite-nos, Senhor, neste momento, iniciarmos nosso momento de estudos de todas as quintas-feiras. Envolve-nos, Jesus, na tua divina paz. Envolve o nosso Simval, que vai nos conduzir no estudo desta noite. E que, enquanto aqui estejamos reunidos, em teu nome, Mestre amado, possamos estar acompanhados das entidades responsáveis pela nossa educação intelecto-moral. Que enquanto estejamos reunidos, também vibremos não somente pela nossa paz, a paz de nossos lares, como oremos pela paz daqueles que amamos, dos seus lares, pela paz de nosso planeta, Senhor, de toda a nossa humanidade. Em teu nome, pois, no nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, permite-nos, Mestre, iniciarmos em teu nome, no nome de Deus, nosso estudo de hoje, louvando-te, e a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, hoje e sempre, Cristo, que assim seja. Como consta da nossa programação à frente, está aqui o nosso Simval para trabalhar hoje sobre a não resistência, amor ao próximo e a modéstia, que fazem parte do volume 2 de Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Nesse momento, nós passamos para o nosso Simval a palavra para eles nos conduzir no estudo. Me ouve, Rui? Perfeito, Simval. Beleza. Então, que nos abençoe o Cristo, nos inspire, nos envolva, a todos nós que aqui estamos, em ambos os planos da existência, para que consigamos transmitir a Tua palavra, Senhor, os Teus ensinamentos, da forma mais fiel que consigamos. Nós temos para hoje 3 temas, né? Pedi para o Rui colocar os slides. Desculpa. São 3 tópicos que Pastorino destaca: a não resistência, né? O amor ao próximo e a modéstia. Então, são esses 3 temas que nós vamos abordar hoje. O primeiro deles, que está no próximo slide, é extraído de Mateus 5, 38, 42 e também consta em Lucas, no capítulo 6, versículos 29 e 30. No próximo slide, então, nós vamos ver o que está escrito no Evangelho. Mateus diz assim, parte do Sermão do Monte, né? Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e a quem te solicita empréstimos, não voltes as costas. Lucas traz isso de uma maneira mais resumida, dizendo assim: ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tira a capa, não lhe negues a túnica. Dá todo o que te pede, e ao que te tira o que é teu, não lhe o peças de volta.
Então, aqui, neste falar de Jesus, ele vem abolir a famosa lei de Talião. No próximo slide, né? Talião vem do latim talio, né? que é de tales, ou seja, significa igual, tal como. Por isso que é a lei de Talião. Isso vem lá de Êxodo, né? Quando no capítulo 21, no versículo 1º de Êxodo, estes são os estatutos que eles proporás. E aí, em todo o capítulo 21, está ali uma série de ordenações, de ordem humana, obviamente. E quando a gente chega lá no 23, no versículo 23, está escrito assim: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. É algo realmente que não se coaduna de forma alguma com a expressão do Cristo, né? Tanto que ele vem dizer, ouvistes. Por que este ouvistes? Porque isto era dito, né? Naquela época era passado realmente de boca em boca, nem todos sabiam ler, né? Então eles acabavam sabendo desses trechos todos de cor, e até então reinava essa lei de Talião. Então, era justo se alguém lhe atacasse que você contra-atacasse, que você revidasse na mesma moeda e com a mesma intensidade. Há quem diga, não sei exatamente se é isso, mas há quem diga que essa lei de Talião ela serviu naquela época até como uma certa medida de proporcionalidade, porque quando acontecia algo de alguém ser atacado, de ser subtraído, ou de, enfim, de ser ofendido, essa devolutiva da vingança às vezes era completamente desproporcional. Então, se recebia uma ofensa, voltava aniquilando, matando a pessoa ou toda a família. E aqui teria-se, então, uma certa proporcionalidade. Mas Jesus vem e acaba com tudo isso, né? No próximo slide, Rui, tem um trecho que está em Isaías. Isaías, ou seja, já quando falava sobre a vinda do Messias, né? Em que ele diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca, né? Então, não é na mesma moeda que nós vamos devolver. E aqui ele fala de algo que os orientais, principalmente os hinduístas, né, falam bastante. Gandhi fala bastante nisso. E esse termo está aqui no livro de Pastorino, que é a ahimsa, né, que é um princípio ético religioso em que consiste em não cometer violência contra outros seres, né? Ou seja, não se deve tratar ninguém com qualquer nível de violência. Essa ahimsa dos orientais, ela tem a sua base na premissa de que todos os seres vivos têm uma centelha divina em si, né? E aí, consequentemente, ferir alguém é ferir a si próprio, é ferir a Deus também, né? Então, aí tem também a questão de que a ahimsa traz também a ideia, né, de que qualquer violência acaba tendo suas consequências kármicas, né? Mas, basicamente, de uma forma bastante simplista, a ahimsa quer dizer não agir com violência. E é o que Jesus traz aqui, né? Na verdade, não
não foi bem compreendido, né? Talvez até hoje não seja bem compreendido, toda a extensão desses ensinamentos, né? Mas o que ele quer dizer, o que ele quis dizer é que nenhuma resistência deve ser oposta por aqueles que realmente querem ser discípulos do Cristo, né? Não significa fazer coro com o mal, nem ser conivente, né? Mas é não devolver, né, com a mesma moeda. Daí nós termos os exemplos que ele cita após isso, e aí no próximo slide, o primeiro exemplo é o exemplo da agressão, né? A qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a outra, né? Então, como o Pastorino diz aqui, é o perdão que não revida na mesma moeda, né? No texto de Lucas, ele, ele não cita essa questão de face direita ou face esquerda, até porque, como a maioria da população é destra, a primeira bofetada, né, o primeiro tapa, dado com a mão direita, atingiria a face esquerda do agredido, e não ao que te bate à direita, volta-lhe também a outra. Mas, enfim, não é neste detalhe em que consiste o ensinamento. O ensinamento está o seguinte: não revidar da mesma maneira, ou seja, não entrar na mesma sintonia, não se deixar contaminar pela carga negativa, destrutiva daquele que agride, né? Até porque nós temos também o nosso passado ancestral agressivo, né? E quando era o instinto que nos comandava, né? Lá no próprio reino, no reino animal, em que se usava, assim, né, de agressividade para se defender, para se alimentar, né? Apenas o ser humano depois passou a usar isso de uma forma consciente, né? E agora o que a gente precisa é justamente desaprender ou não agir dessa maneira, tipo um arco reflexo em que pisou no meu pé, eu dou uma cotovelada, né? Essa é a primeira grande recomendação para aquele que quer ser um discípulo do Cristo. Não reagir a uma agressão com outra agressão. Por isso, dar a outra face. Outro exemplo que ele dá é o da reclamação, no próximo slide, Rui. Então, quando ele diz assim: ao que entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Ou seja, entrou em juízo, está fazendo uma reclamação. Não vem lhe agredindo, mas vem lhe reclamando, né? A túnica, naquela época, no vestuário daquela época, né? Naquela região, a túnica era a peça principal, era aquela que ia sobre o corpo diretamente. E, bom, é uma peça imprescindível, né? A capa ou o manto seria uma peça secundária, é algo que você coloca por cima da túnica. Na ordem de Lucas é até mais interessante, porque Lucas diz assim: a quem lhe pedir a quem lhe pedir o manto, dá também a túnica. Ou seja, se alguém lhe pedir algo que lhe é supérfluo, vá adiante, né? Dê também aquilo do que seria necessário. Então, Pastorino nos diz que é o perdão generoso, né? Em que se cede mais do que nos é exigido. Então, diante da reclamação, ceder além do que o necessitado está pedindo. Aí ele dá um outro exemplo, que chamei aqui do exemplo da obrigação, no próximo slide, que é quando ele diz assim: quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Então já não é algo que vem com uma agressão, nem com uma reclamação, mas algo que vem com uma obrigação, né? Um obligatio, é fazer por livre e espontânea ligação, né?
Então, é alguém que está reclamando de ti ou que está clamando para você, está nos falando de uma obrigação que nós temos. Né? Você tem a obrigação de andar 1000 passos comigo. E aí, o que é que o Senhor diz aqui? Vai com ele 2000 passos. Né? Pastorino diz que é a generosidade pura com a doação de si mesmo até o sacrifício. Né? Eu me lembrei daquela passagem do servo inútil. Né? Depois que faz tudo, diz para si mesmo, somos servos inúteis, Senhor. Ou seja, nós temos a obrigação de servir. Né? Se quisermos realmente nos colocar como aspirantes de discípulos do Cristo, né? Se quisermos nos dizer cristãos, o serviço é inevitável. O serviço está na base do ser cristão. E servir de livre e espontânea vontade, além daquilo que é a nossa própria obrigação. Né? E, por fim, depois que passa pela agressão, pela reclamação, pela obrigação, como nos portarmos diante daquilo que nos é pedido, né? Alguém que pede algo para a gente. E dá a quem te pede, saiu errado esse empréstimo, porque eu copiei do título do texto de Pastorino. E a quem te pede, e a quem te solicita empréstimos, não voltes às costas. Né? Lucas diz até um pouco diferente. Lucas diz assim, dá a quem te pede deixa eu pegar aqui no texto, e ao que tira o que é teu, não lhe peças de volta. Né? Então, jamais recusar um pedido, como o Pastorino diz, e sem julgar o mérito do pedido ou de quem está pedindo. Né? Estaremos simplesmente devolvendo, como diz aqui, estaremos simplesmente devolvendo algo que não é nosso. Né? E aí ele diz assim, se o pedido for de algo interno, ou seja, algo que não é um bem, né? Algo que vai de nós nos movimentarmos, maior merecimento haverá pelo sacrifício de si mesmo. Então, é o dar com amor, esta que é a verdadeira caridade, né? E vem também do desapego, porque ao solicitar empréstimo, né, coisa que não é fácil, como ele diz, por causa do apego que nós temos às nossas coisas, né, tem que se agir com desapego. Né? E Lucas que diz o seguinte, se alguém tirar algo que é nosso, não devemos ir reclamá-lo de volta. Não é fácil seguir essas indicações, essas ordenações do Cristo. Né? É preciso realmente quebrar com muita coisa do nosso ego. Né? Imagine deixar-se ir tudo. Né? Mas, quando o Pastorino vai para o seu comentário místico, e aí eu destaquei no próximo slide o trecho de Mateus 10,16, que ele cita no comentário dele aqui, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. O que é que Pastorino vai dizer aqui? Ele vai dizer que a lição de Jesus ela vai muito além do ahimsa, da não resistência pregada pelos orientais. Né? Então, ele começa dizendo que enquanto estamos encarnados, né, a nossa personalidade, não é isso? Ela está mergulhada no que ele chama de polo negativo, né, no antissistema. Então, enquanto mergulhado nesse polo negativo, essa lei ditada por Jesus aí, dificilmente poderá ser posta em prática de maneira total, completa. E ele diz assim, se seguirmos literalmente o preceito, a personalidade seria destruída, né? Com a perda do próprio veículo físico, o que, aliás, aconteceu com o Cristo. Né? Então, por mais adiantada ou evoluída que seja esta individualidade, enquanto está convivendo neste polo negativo, né, com a personalidade, nós temos que pensar
de nos defender para sobreviver. Por isso que tem esse destaque de Mateus, né? Vos envio como ovelhas, mas em meio a lobos. Então, para sobreviver, até porque temos algo para fazer aqui, né? Temos uma programação reencarnatória que deve ser cumprida, seremos inocentes como as pombas, lembrando que o inocente não é ingênuo, né? Inocente vem de inocere, de in, não, e esse nocere de nocivo. Então, é não ser nocivo, né? E não ser ingênuo, né? Mas deveremos ser prudentes como as pombas. Por quê? Para não prejudicar a nossa própria evolução, né? Dando-nos por completo aqueles que querem se apropriar de tudo. Então, a questão aqui não é deixar de se defender, mas é não atacar, né? E ponderar realmente sobre que custo tem esta defesa, né? Aí no próximo slide eu destaquei uma próxima frase também, uma outra frase do texto de Pastorino, que ele diz assim: não é a matéria em si que interessa, mas o desprendimento das coisas e das pessoas. Porque se a gente for dar a todo que pede e a gente ficar sem nada, como é que a gente vai sobreviver, né? Mas a questão aí não é o dar ou não dar, né? Mas é o quanto nós estamos apegados ou desapegados daquilo que se nos pede. Então, Pastorino diz que a gente deve entender todos estes preceitos espiritualmente, ou seja, no campo da individualidade. Jamais revidar um mal com um mal. Ao contrário, quando se receber uma ofensa moral ou mesmo material, devemos retribuir com um benefício, ainda que este benefício seja uma prece em favor daquele que está fazendo mal a ele próprio, né? Porque o mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, né? É o mal que nós fazemos. Aquilo, quando essa ficha caiu para mim, eu entendi a última frase da oração do Pai Nosso: livra-nos de todo o mal, Senhor. Não é o mal que vem de fora, não. Até porque esse que vem de fora, quando é permitido chegar até a gente, né, essa coisa que nos faz, entre aspas, mal, que nos é desagradável, que nos é dolorido, se é permitido, está ali algo pedagógico, expiatório, purificador, né, provacional. O problema é o mal que a gente faz. Então, livra-nos do mal que ainda existe em mim, fruto do egoísmo e do orgulho que ainda existe em mim. Então, é daí que vem o simbolismo de oferecer a outra face, né? Diante daquela atitude que eu já classifico como inadequada, eu não posso revidar do mesmo jeito. Porque quando eu revido do mesmo jeito, eu estou fazendo exatamente do jeito como eu estou condenando, né? Então, Pastorino diz assim: é generosamente oferecer um favor a quem nos magoou, né? É duro, né? Mas esse é o ensinamento do Cristo. E tá de uma forma bastante clara que não tem como a gente ter uma dupla interpretação, né? Tem um outro ensinamento, que aí no próximo slide destaquei um trecho de Mateus 5:25, que é o concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Então, dentro da linha do comentário de Pastorino, não são apenas as ofensas pessoais, né, desse exemplo que ele dá, mas também quando o prejuízo é causado aos haveres que foram emprestados à personalidade na sua viagem durante a permanência desse planeta. Então ele diz assim: é melhor que aborrecer-se em contendas judiciárias é ceder o que nos exige,
e, se possível, alguma coisa mais, contanto que não criemos desarmonias e inimizades com as manifestações divinas, que são as demais criaturas, né? Então, mais uma vez, né? Não é fácil, né? Seguir isto não é fácil, mas se queremos realmente estar na posição de discípulos do Cristo, temos que seguir neste caminho, né? E no próximo slide, né, finalmente, né, dá a todo o que te pede e ao que tira o que é teu, não lhe peças de volta, né? No texto de Mateus é o emprestar, né? E aí, o pastor nos chama a atenção que deve-se entender também isso no domínio dentro do campo espiritual. Ele até diz assim: no domínio da matéria, não podemos dar uma arma a quem pretenda suicidar-se, nem fornecer dinheiro, né, para que o outro desperdice numa mesa de jogo. Agora, no mundo espiritual da individualidade, ajudar sempre, com palavras e ações, com a força do pensamento, com a prece, né? Essa figura de Lucas aqui, que ele diz que ao que tira aquilo que é teu, não lhe peças de volta, né? Pastorino nos traz aqui no comentário místico dele como isso sendo um dos maiores ensinamentos para o espírito, porque ele diz assim: o que é nosso realmente? O que é de nossa propriedade? No sentido material, né? A gente não trouxe nada e não vai levar nada de material. Então, este sentimento de proprietário que nós temos, ele é falso, porque tudo é de Deus, né? É concedido para a gente como um empréstimo, do qual nós teremos que prestar contas. Então, a quem mais foi dado, mais será pedido, né? E aí a gente tem que se perguntar até quando, né? Até quanto ou até quando, né, devemos realmente entrar em litígios por isso daí. E eu aqui, quando estava lendo essa parte do texto, eu comecei a me lembrar de exemplos que já, já vi pessoalmente, mas já ouvi também muito, todos nós já devemos ter ouvido aqui, das brigas de familiares, né? De pessoas que são irmãs, irmãos uns dos outros, né? Por causa de dinheiro, que entram nessa contenda por causa de bens, né? É comum a gente receber nas nossas reuniões mediúnicas, né, espíritos que dizem o seguinte: mas eu deixei aquilo tudo, estão todos brigando por causa disso, né? Só estavam esperando mesmo ele desencarnar para começar a briga, né? Então, o quanto vale a pena a gente quebrar um relacionamento, a gente se distanciar de uma pessoa, porque acha que levou vantagem em alguma questão financeira, ou que fomos subtraídos, enfim. É um julgamento difícil. Eu me lembrei de um caso aqui agora que eu ouvi de Chico, em que um confrade, né, uma pessoa que frequentava a reunião mediúnica deles, do grupo da prece, que chegou bem triste no dia da reunião, e Chico perguntou o que tinha acontecido com ele, e ele disse: Chico, essa noite invadiram o meu escritório e roubaram tudo que eu tinha lá dentro, né? Além de estragarem as coisas, o que eu tinha foi roubado. E ele estava muito triste, realmente, né? Nesse sentido, e conta o texto que Chico teria dado um abraço nele sem dizer nada, né? Só aquele abraço que acolhe realmente, que conforta, e que depois teria dito para ele assim: é bom quando a gente devolve as coisas, né, meu filho?
Então a gente não sabe até que ponto essas coisas que nos são tiradas não está ali realmente uma devolutiva de algo que nós talvez tenhamos nos apropriado de forma indébita no passado, né? Então, o pastorino diz assim: elevemos um pensamento ao Pai numa prece sincera, para que esse ou esses objetos sejam mais úteis a essa pessoa do que o foram enquanto estavam conosco. A lição do desprendimento está aí toda contida. Não resistir a quem nos fere, não contender em litígios judiciários, mas ceder. De qualquer forma, teremos um dia que deixar tudo isso. Então, desapeguemos-nos logo, né? Não recusar um sacrifício pessoal. Todo bem que fizermos a qualquer pessoa é a nós mesmos, em primeiro lugar, que o fazemos, né? Antes de atingir a criatura favorecida, atinja a nós mesmos, porque modifica a nossa aura e nos harmoniza, nos eleva às vibrações internas, nos faz aproximar da sintonia com o Pai, que é todo amor, doação. Então, daí está o link para a próxima lição, né? Ele vai dizer que é onde vai se aprofundar ainda mais, que é a lição do amor ao próximo, que está contida em Mateus, na sequência, né, de capítulo 5, versículos 43 a 48, e em Lucas, no capítulo 6, versículos 27 e 28, e 32 e 36. Então, vamos ao texto no próximo slide. Em Mateus, né? Ouvistes o que foi dito. Então, está na mesma sequência, está na mesma... da mesma forma como ele colocou sobre o dente, olho por olho, dente por dente. Então, ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz levantar-se seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos, ou seja, não faz acepção de pessoas. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tendes? Os coletores fiscais também não fazem o mesmo? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, né? Também o mesmo? Sede vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Né? E em Lucas, eu não me canso de repetir, viu, gente? Porque eu acho que a gente aprende por osmose também. E Lucas, digo, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Olha só, abençoai aos que vos amaldiçoam, né? Amaldiçoar é falar mal, né? E abençoar é falar bem, né? Orai pelos que vos difamam. Se amais aqueles que vos amam, que gratidão mereceis? Pois também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes bem ao que vos fazem o bem, que gratidão mereceis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestardes àqueles de quem espera receber? Naquela época era comum, como até hoje, né, o empréstimo a juros. Então, se emprestava o dinheiro esperando o retorno do dinheiro, mas com uma paga, né, com um acréscimo. Né? Que gratidão mereceis? Porque daquele que você sabe que vai receber, você não está fazendo favor algum, está fazendo negócio. Né? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto, os juros. Né? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar ressarcimento. E aí sim será grande vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e com os maus. E aí, diferente de Mateus, que fala sede perfeitos, ele coloca sede misericordiosos, assim como é misericordioso vosso Pai. Bom, então, segundo o Pastorino, aqui
a lei do amor, o aperfeiçoamento da lei do amor, é aqui elevada ao seu nível máximo, né? Apesar de Moisés ter alguns mandamentos que parecem, né, que é para tratar o próximo com amor, então, como foi destacado aí em Levíticos, né, ama teu próximo como a ti mesmo, ama o estrangeiro e peregrino como a ti mesmo. Em Provérbios tem, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Mas tem aí, né, porque ele amontoará as brasas vivas sobre a cabeça e Yahvé te recompensará. Mas esse não era bem lá o hábito entre os israelitas, né? Eles tratavam, né, esses que não eram judeus, né? Então tem lá outros trechos que eles falam, como diz aqui no texto de Pastorino, nos amonitas, nos moabitas, nos amalecitas, né, que deviam ser olhados como inimigos, né? Ou seja, o que se deduz que deveriam ser realmente aborrecidos. E aí ele próprio destaca um trecho que está no próximo slide, que está em Deuteronômio, em que diz assim, Yahvé reserva para si, põe aí, Rui, por favor, no próximo slide, aqui, minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes vão de suceder se apressam a chegar. Então, ao mesmo tempo que falava de amar ao próximo e de tratar o estrangeiro, tratar o outro como a ti mesmo, tinha toda uma carga de vingança. E é por isso que Jesus diz: ouviste o que foi dito, né? Amarás o teu próximo e aborrecerás os seus inimigos. Mas aí vira-se essa página e passa para o próximo slide, vem o que realmente Jesus nos ordena, né? Deve-se amar os inimigos, não apenas perdoá-los, né? Deve-se fazer bem a quem nos faça mal. Não é fazer bem só a quem nos faz bem, né? Aí está realmente a verdadeira retribuição, porque ao fazer bem sem olhar a quem, nós estamos nos ligando ao Cristo, ao Pai que existe em nós, né? Deve-se abençoar os que nos amaldiçoam, deve-se orar pelos que nos difamam, né? Pelos que nos caluniam, né? Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Nosso jovem Perrone adorava essa parte, a gente falava bem isso daí. Então, isto, como diz Pastorino aqui, para seguir o exemplo de Deus, do Pai, né? Que é Pai de todos, né? Como está no texto, que faz surgir as bênçãos do sol, as bênçãos da chuva sobre todos, sejam eles bons ou maus. Isso para que nós possamos nos tornar, como diz aqui, filhos de Deus. A expressão filho de, naquela época, filhos de Deus significaria nos tornarmos divinos, né? Filhos da luz, iluminados, né? Filhos da paz, pacíficos, né? E aí, Pastorino traz, depois no próximo slide, como ilustração, ele diz assim: só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal é que consegue extirpar a dor e o sofrimento da face da terra. Então ele diz assim: se a gente considerar o mal como uma unidade negativa, o bem como uma unidade positiva e o perdão, mas sem fazer o bem, né, como algo neutro, ou seja, nem negativo nem positivo, então a gente teria um mal feito com o mal retribuído, a conta daria -2, né? menos um daria -2. Um mal feito, mas retribuído apenas com o perdão, ainda assim estaria negativo, porque seria o -1 com o 0. Mas um mal feito sendo retribuído com o benefício prestado, aí nós teríamos então a anulação do mal, né? A conta restaria 0. Então, esse agir da maneira normal, que é amar a quem nos ama, saudar a quem nos saúda, né?
prestar ajuda, prestar benefício aos que nos ajudam, emprestar quando tem a certeza de que será ressarcido, este não é o agir do cristão, né? Então, no próximo slide, dentro também do texto de Pastorino, né? Amar os inimigos, que são, na realidade, nossos maiores benfeitores. Qual é a linha de raciocínio de Pastorino, né? É justamente essa, porque acabam nos ajudando a evoluir mais rápida e seguramente. Ele complementa assim: limando nossas arestas, quebrando nossos espinhos, limpando-nos de nossos defeitos, que é aquilo que nos incomoda efetivamente porque ainda existe dentro de nós. Então ele diz assim: para ser cristão não basta fazer como os outros, né? Retribuindo com bondade e gratidão aos benefícios recebidos com alegria para nós, mas retribuindo com a mesma bondade e gratidão aos benefícios que recebemos com lágrimas, porque nos fazem sofrer, né? Então, é indispensável atingir essa perfeição, que ele diz no texto aqui absoluta, mas eu entendo como relativa, seria o máximo que se pode chegar aqui, mas nunca no absoluto, que é somente Deus, né? Ninguém fica isento de aperfeiçoar-se. Esta exigência abarca a todos os cristãos. Então, aqui, neste trecho, Jesus está nos ensinando, então, a buscar esta perfeição possível para o ser humano, né? Perfeição, perfeito é feito por completo, né? Então, o se fazer por completo e até onde pode um ser humano, para que a partir daí possamos dar o passo e adentrar ao próximo reino, né? Que é o reino de Deus ou o reino dos céus, né? No próximo slide, seguindo ainda dentro dos comentários de Pastorino, ele diz assim: o Pai Celestial constitui a vida de todas as criaturas. Então, isso nos ajuda a mudar de postura, porque Deus está, né? Deus está em todos. Todas as criaturas, boas e más, justas e injustas, como diz aqui, santas e criminosas, sábias e ignorantes, sem distinção. E para todos concede a bênção do sol, da chuva, o ar, a terra, ou seja, está aí para todos, né? Agora, nos é dado esta liberdade para escolher o próprio caminho. Então ele diz assim: se a estrada escolhida é errada, não há um castigo divino, né? O próprio espírito vai encontrar pela frente a parede da lei, onde ele baterá a cabeça e sofrerá dor, até que aprenda a descobrir onde é que está realmente a porta que vai permitir ele sair daquela situação de embaraço, né? Então, nesta lei, como ele diz aqui, do amor total, sem nenhuma restrição, é aí onde se baseia a evolução, que, em última instância, visa esta integração, né, esta sintonia perfeita com o amor integral em tudo o que pensamos, sentimos, falamos, agimos, né? E ele fala aqui algo também que, assim, para nós não confundirmos emoções com sentimentos, né? Então, ele diz assim, emoção é aquela que se ofende, que se magoa, é da personalidade, né? Mas o sentimento, né, é da individualidade. Então, todas essas desculpas de amor próprio, está ferindo a minha honra, ferindo o meu amor próprio, né? Ferindo o meu brio, etc. Todos esses títulos e todas essas ilusões estão todas no campo da personalidade e é preciso superar isso e nos enxergar de igual para igual com todos, porque somos, né, iguais. Na centelha divina, a partícula que é em nós há em todos, né?
Então, ao agir contra o outro ou ao agir a favor do outro, lembremos que nele está a centelha divina. E mais uma outra frase que eu destaquei do texto de Pastorino, em que ele diz que o caminho que leva à perfeição, né? Amar os inimigos. Mas ele destaca assim, mas amar de verdade, não de boca, né? Porque é fazer o bem àqueles que nos odeiam, né? Beneficiá-los de fato, com preces sinceras, né? Abençoar os que nos amaldiçoam, mas abençoar do fundo do coração, reconhecendo, é difícil isso, né? Reconhecendo o bem que nos fazem ao atentar contra nós, né? Quando nos causam sofrimento, portanto, quando nos ajudam a queimar e resgatar nossos karmas. Então, é orar pelos que nos difamam, pedindo ao Pai que lhes proporcione paz e felicidade em quantidade e intensidade maiores do que o que nos foram dados pessoalmente a nós mesmos, né? E, assim, com ilimitada generosidade, emprestar, se o pudermos, né? Porque não adianta cobrir um santo e descobrir outro, né? Embora sabendo que não receberemos ressarcimento. Saudando a todos cortesmente, ainda que não recebamos resposta ou mesmo ouçamos desaforos, mas continuar delicadamente saudando a todos, com respeito e com humildade. E aí que Lucas diz, então, né, assim seremos filhos do Altíssimo, né? Nos assemelharemos ao Pai. E ele vai concluir, acho que eu coloquei mais um slide, isso. Sede vós, portanto, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Né? Essa é a conclusão, ou seja, a perfeição do Pai que podemos imitar reside apenas em suas qualidades que estão ao nosso alcance. O amor, misericórdia e também a humildade. Né? Essas podemos vivê-las com perfeição quando soubermos renunciar à nossa personalidade, negar nosso eu pequeno e viver de modo absoluto na individualidade, no espírito, unificados com a centelha divina, que é nosso eu real e profundo. A gente tem que ir para o próximo tema, né? Até porque já são 9h20, que é a modéstia. E na modéstia, em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4, Jesus diz assim: prestai atenção, não façais vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles, senão não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, né? Para que a tua esmola fique no secreto, e teu Pai, que vê no secreto, te retribuirá. Então, este símbolo aqui de não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, Pastorino destaca como o símbolo da modéstia, né? Aquele que não possui, que não demonstra nenhuma vaidade com relação a si mesmo, né? Com relação ao que faz, né? Seria fazer despretensiosamente e não esperando receber uma recompensa. Inclusive, o pastor nos diz aqui que o verbo empregado desse receber a recompensa literalmente seria ter em mãos o recibo. Aqui, ó, eu fiz, agora me dê, passe aí o recibo de que eu fiz isso daí. Este recibo não vai nos servir para nada, não nos garante nada depois, né? Tudo aquilo que a gente faz com uma intenção de ter um retorno não tem efeito, né? Não, este
retorno já veio, esta paga já veio, como diz aqui. E ele nos chama a atenção também para que não se entenda esse trecho daqui estar em discordância com um outro trecho, que é de Mateus, em que Jesus diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai Celestial. Então, aqui, faça, mas não mostre, e lá, brilhe diante dos homens. Então, o que Pastorino nos diz é o seguinte: aqui façam as boas obras sem cogitar de propaganda, porque por si mesmo elas brilharão, né? Porque não é possível esconder uma luz. Então, quando a sua obra for boa, ela vai brilhar por si só e não ter que sair mostrando. Então, assim devem agir os cristãos, né? Não se mostrarem nem ficar propalando o que fazem, mas simplesmente fazer. E por si só, essa luz brilhará por si mesma. E aí a gente entra no comentário também místico dele sobre esse trecho. Eu destaquei algumas frases do próximo slide. Ele diz assim: tudo que fizermos deve ser realizado internamente e não na personalidade. Para que a gente não faça só para que as outras personalidades também tomem conhecimento e venham nos elogiar. Aliás, é uma prática que eu acho recomendável, né? Dentro da própria doutrina espírita, o não fazer elogios, justamente para que não se excite, né, essa questão da vaidade, né? E aí Pastorino diz assim: o eu pequeno, vaidoso, egotista está sempre suspirando por aplausos e por louvores. Por quê? Porque é isso que alimenta esse eu inferior, né? E até tem a tal da falsa modéstia, né? Que não diz o que fez, mas deixa aí um caminhozinho aberto para que se veja o que está fazendo. Então ele diz assim: quem vive no espírito não busca esses aplausos que nada valem, né? Os elogios procurados pelo eu pequeno e vaidoso já constituem para ele a própria recompensa. E né? Aquele que está em busca do aplauso, né? Do reconhecimento, da recompensa aqui nesse plano, não está muito preocupado com as outras recompensas, não. O que o coração pede é o que está aqui mesmo. Então, a recompensa já é dada, né? E este resultado acaba também, fica circunscrito, morre, como ele diz aqui, no âmbito da personalidade, né? Não alcança a individualidade, então não constitui degraus para a subida, né? Ele coloca que é claro que encarnado a individualidade só pode agir através da personalidade, né? Mas se tudo for feito com simplicidade, de modo natural e de modo espontâneo, né? Que não tenham esses movimentos calculados do que eu vou ter de retribuição, de quem vai estar de testemunha, então esse é realmente esta é a ação da individualidade. Então, ele diz assim: não se trata apenas da parte externa, né? Porque também intimamente o ser evoluído sabe que a personalidade, acho que tem um slide sobre isso, River, por favor. Esse daí. A personalidade de per si nada pode. Tudo que ela realiza provém realmente do Cristo interno. As realizações verdadeiras, né? Porque é o Cristo interno que nos vivifica e nos sustenta. É o Cristo interno que é a nossa fonte inesgotável de todo bem. Todo bem que fazemos provém do Cristo interno, né? Da centelha divina que há em nós, né? Eu sou a verdadeira videira, vós sois o ramo. O ramo não pode dar fruto se não estiver ligado à videira. Então, esta é a mensagem. E aí, no próximo slide,
que é algo que também, outra das fichas que ao longo do tempo com o espiritismo veio cair para mim, né? E teu pai que vê no secreto, né? O que é este secreto, né? É, é, é o pai que está em tudo, secretamente. É invisível, né? É imperceptível para a personalidade. Até porque para ver a Deus tem que ter puro o coração, né? Então, não temos ainda, ou pelo menos não tenho. Ainda tem muita impureza para ser retirada. Mas esta certeza de que o Pai está no secreto, ou seja, está em tudo, inclusive e graças a Deus dentro de nós, mas também dentro de todos os outros, inclusive aqueles que nós não gostamos, né? Mas é lá dentro, né? Há a centelha divina, o Cristo interno, né? Dentro de todos, que é a fonte inesgotável da vida. Se não tivesse, a pessoa não estaria vivendo, né? Então, este este ser celestial, né? Ele sabe de absolutamente tudo, inclusive sabe do que nós necessitamos, que é diferente do que nós desejamos, né? Ele sabe das nossas verdadeiras necessidades antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Por isso que tem aquela recomendação de Jesus que, para orar, entra em vossos aposentos, né? Entra em teu quarto, é o quarto interno, é o dentro de nós, né? O, é comum, por exemplo, quando se fala, quando se refere a Deus, né? Se olhar para cima, para o alto, meu Deus, o que está no céu, o céu é o que está lá em cima, né? Mas não é o céu, são os céus. Os céus é tudo que existe, né? Talvez o que se chegue mais próximo seja esse fluido cósmico universal que permeia tudo no universo. Então, Pastorino diz assim: a humanidade até hoje ainda não encontrou o caminho para Deus porque o busca fora de si. O busca num céu geográfico, distante, ao invés de seguir o rumo certo, procurando dentro de si, no secreto, onde ele realmente se encontra em sua totalidade metafísica, como ensinou o próprio Jesus, com uma clareza irretorquível, né? Então, ao orar, ao fazer uma prece, é, não precisa falar, mas é ter esta intenção, esta sensação, este movimento de estar conversando, de estar se relacionando com este Pai que está em nosso âmago, dentro de nós mesmos, né? Por isso que fechar os olhos para poder olhar para dentro, né? Mas independente, olho fechado, aberto, mas é ter a sensação de que estamos realmente conversando, nos relacionando com alguém que existe, com alguém não, com Deus, né? Com este inefável, né? Que existe em nós. E aí, no próximo slide, que eu acho que é o último, né? Ele diz assim: quando compreendermos este segredo revelado há mais de 2000 anos por Jesus, né, que foi a criatura que revelou em si mesmo mais amplamente a divindade, nós chegaremos à paz espiritual completa, porque todos temos em nós o Cristo na mesma proporção em que o tinha Jesus, né? Esta centelha. Aonde está a diferença? A diferença é que, em torno, né, dessa centelha crística, ele diz assim: nós temos uma carapaça de barro, de lama endurecida, né, que, que não nos deixa senti-lo. Ao passo que em Jesus, em Yeshua, né, tendo ele aniquilado totalmente a sua personalidade pela humildade,
né? Ele, então, como que queimou este barro, né? Transformando-o em cristal puríssimo, através de cuja transparência a humanidade, nós, né, vimos nele a figura divina, né? E até por causa disso que se faz, que se tem essa confusão, né, de que Jesus e Deus, Jesus, Deus e o Espírito Santo, né? Porque se vê, é como se vê o próprio Deus confundido com a figura da personalidade de Jesus, mas é o Cristo, é a centelha, né? E ele coloca assim: devemos chegar todos à evolução de Jesus, conforme escreveu Paulo em Efésios, não é 4:32, é 4:13, né? Até que todos cheguemos ao estado de perfeição. Que estado de perfeição é essa? Aquele possível pelo ser humano, né? À medida da estatura da evolução do Cristo. Há uma longa jornada pela frente, mas temos a eternidade. Então, a todos paz e bem, e foram esses dois destaques que eu fiz do texto, e ficamos à disposição para os complementos. Então, estamos abertos aqui para